Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual Jesus. Muito boa noite, bem-vindos ao nosso programa semanal Orson 9:30. Acessando aqui a sala virtual da Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, Rio Grande do Sul. Eu estou em Matão, no interior de São Paulo, e trago sempre, toda quinta-feira, meus convidados para esses diálogos informais que tantas informações trazem de suas experiências, de seus legados, de seus trabalhos, enriquecendo a história do movimento espírita no Brasil e fora do Brasil. Uma alegria muito grande estar com vocês, meu abraço, minha saudação. E hoje vamos falar com o Marcelo Luiz da Costa e a Elizabeth da Costa, mãe e filho. E vamos falar de gestos, ações e palavras inspiradas por Eurípides Barçanufo. Olha que importante lembrarmos o grande benfeitor que atuou em Sacramento. E esse trabalho, naturalmente, nos faz lembrar esta figura incomparável de Eurípides Barçanufo, o grande educador, político, foi vereador em Sacramento, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no país, que nasceu lá em 1880, no dia 1º de maio, e desencarnou em 1918, no dia 1º de novembro. Como tantos outros nesta época, sofreu perseguições, sofreu incompreensão, preconceitos de todo tipo, mas tornou-se um marco na história do espiritismo no Brasil e fora do Brasil. Este grande educador, este grande homem da nossa história, sem dúvida, inspirou gestos, ações e palavras com seus exemplos, conquistando muitos corações em vários lugares do planeta, principalmente de brasileiros que residem fora do Brasil, mas também no Brasil, sem dúvida, pessoas que se sensibilizaram com o seu trabalho, a sua grandeza. Então, é com alegria que nós estamos recebendo aqui a nossa querida Elizabeth da Costa, da capital de São Paulo. Estamos falando hoje com São Paulo. Elizabeth, boa noite, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Boa noite, Orson. É uma satisfação e uma honra sermos convidados, por você para esse momento, certamente, maravilhoso. Eu é que agradeço o carinho. Muito obrigado. E também está conosco o filho da Elizabeth, o Marcelo Costa. Bem-vindo, Marcelo. Que alegria, viu? Eu também fico muito grato aí, viu, Orson? Boa noite a você, boa noite a todos, por estar aqui com vocês, trazendo aí um pouquinho do trabalho que nós realizamos. Muito bom. Eurípides já inspira de cara a todos nós uma gratidão muito grande, né? Inspira a todos nós este legado de trabalho que ele deixou. Mas antes de entrarmos propriamente na história que nos motivou esta conversa, esse diálogo, eu vou começar pela mãe, né? Porque a mãe veio primeiro. Elizabeth, você nasceu em São Paulo mesmo? Exatamente, na capital. E como paulistana. Paulistana mesmo, e vivendo em São Paulo até hoje. Até hoje. E como é que se tornou espírita, Elizabeth? É uma história um pouco longa, mas eu vou poder aqui
ser bem compacta sucinta, ela. bem compacta, né? Como sempre, na maioria das vezes, pela dor. E essa dor, há 38 anos atrás, me levou à Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ali iniciei a minha jornada, com bastante sacrifício, com idas e vindas, bastante tropeços, mas fui perseverante, né? Com auxílio, hoje eu tenho essa clareza dos benfeitores. Eu falo que esse encontro com Jesus na Federação foi o meu terceiro renascimento. E Então, você nasceu de família católica mesmo? isso. Sempre fui criada dentro do catolicismo, com a fé em Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe. Sim. Muito, muito. E os pais, e quando você adentrou a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ali na Maria Paula, conhecida instituição, enfrentou dificuldades com a família ou não? Absolutamente, porque, na verdade, éramos eu e minha mãe, e sempre tive liberdade, né, nesse sentido. Que bom. E a minha mãe sempre foi também simpatizante da espiritualidade. Ela sempre acreditou nos espíritos, né? Eu falo a minha mãe porque eu sou adotada, né? E Sim. Eu tinha comigo a vida inteira a minha mãe, que hoje está na verdadeira vida. Que bom. E que coisa interessante, você era solteira ainda nesta época? Sou até hoje. Sou uma mãe solteira. Hoje. Uma mãe Sim, solo. sim. E você tinha quantos anos na época, quando adentrou a Federação? Olha, eu acredito... os 38 anos de espiritismo têm a idade da minha filha. Eu a tive com 30 anos. 29, 30 anos. Foi nessa época. Exatamente. Eu ia te perguntar quantos filhos, então são 2 filhos? São 3. São 3, tem mais um. Marcelo, que é o mais velho, o Márcio, que é o do meio, e a minha filha, que é a minha caçula, que hoje mora nos Estados Unidos. Então, o Marcelo, quando chegou, você... eu tinha 19 anos. Não era espírita ainda. Não. Então, vamos conversar um pouquinho com o Marcelo. Bom, Marcelo, eu já estou conhecendo um pouco da sua história aí, já contada por sua mãe, né? Você, naturalmente, nasceu em São Paulo também, claro. Sim, sim. Nasci aqui na capital. E você aproximou-se do espiritismo, acompanhou sua mãe, então foi isso? Eu hoje não tenho mais dúvidas, né, que ela foi a grande orientadora aí que me colocou nos trilhos, né? Então, eu estudava na universidade e ela, então, me sugeriu que eu frequentasse algumas reuniões da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Ali em 1995, e lá nós começamos a fazer assistência espiritual, e depois teve um fato muito curioso, que nós nem imaginávamos, nem conhecíamos nessa existência o Eurípides. E aí eu sou professor, então eu já começava a dar aulas em escolas, e ela então me chamou para que eu pudesse ser voluntário num grupo de atendimento de crianças, né, educacional, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí, quando eu cheguei lá, o nome do grupo chamava Núcleo de Atendimento Psicopedagógico Eurípides Barçanufo. Aí você foi levado a conhecer a história do Eurípides, naturalmente. Exatamente. Então, ali eu tive, nessa existência, primeiras informações, né, sobre Eurípides, mas jamais imaginava que eu ia pertencer a uma casa com esse nome, posteriormente, né? Então foi uma coisa incrível mesmo, que depois a gente olha para trás e diz, bem, já tinha uma orientação ali, né? A gente só compreende mais tarde mesmo os fatos que se desenrolam, né? O Marcelo, me diz uma coisa, quantos anos você tinha quando adentrou a Federação Espírita do Estado de São Paulo? Olha, ali então, vamos dizer, eu tinha por volta de 22 anos, mais ou menos. Bem jovem. Então foi quando eu iniciei ali, começando a ter contato com a doutrina, né? Então, eu vou perguntar para Elizabeth, eu estou concluindo aqui que vocês atuaram durante bastante tempo na federação, então. Sim. Que bacana, que bom. Eu, particularmente,
Eu acredito que eu estive lá por mais de 30 anos. Puxa, que... É. E aí Volta de surgiu... 25 a 30 anos. E foi aí que... Como é que surgiu a ideia de fundar uma casa? Marcelo responde. Eu? Vamos deixar para o Marcelo, então. Então, foi curiosa essa história, Orson, por quê? Porque nós, na verdade, já havia um núcleo que se chamava Núcleo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. E a fundadora, que era a Sônia Ferreira, que hoje já está na Pátria Espiritual, ela, então, foi ela que nos convidou. Então, nós, na verdade, não somos os fundadores da casa, né? E houve um processo na Federação Espírita de São Paulo, com a nova gestão, né? Um processo um pouco complicado, e nós ali, então, eu não posso dizer que isso foi exatamente essa palavra, né? Não seria muito bom dizê-la, mas alguns trabalhos da federação foram fechados por essa nova gestão. E aí nós tínhamos um trabalho de evangelização infanto-juvenil, ao qual eu pertencia, que comecei naquele núcleo e depois expandiu para a evangelização, né? Aliás, esse núcleo ele era parte da evangelização, e aí estávamos com trabalho, mas sem lugar para trabalhar. E aí a Sônia Ferreira disse, olha, eu tenho uma casa assim, que fica na Moca, não é muito distante daqui do centro de São Paulo. E qual o nome da casa? Eurípides Barçanufo. Não é coincidência. Ô, Marcelo, me diz uma coisa. Esse trabalho todo, o que mais te chamou a atenção em Eurípides, você que trabalhou com a evangelização e depois tomou conhecimento do benfeitor, o que chama mais atenção em você na pessoa do Eurípides e no trabalho exemplar que deixou para todos nós? Olha, o que eu acho impressionante, né, do Eurípides é a questão de como ele é um médium, né, como ele foi nessa existência com esse nome, né, um médium de tantas potências, menos talvez só pelo aspecto impressionista, né, de ficar apenas observando a questão fenomenológica do fenômeno, mas principalmente pelo seu incessante trabalho, né? Então, eu primeiro conheci esse Eurípides educador, que foi esse Eurípides que dava aquelas aulas brilhantes, né? E mesmo como educador, eu fui estudando, lendo biografias, né? Fomos a Sacramento, tivemos essa oportunidade incrível de ir lá, e tivemos esse conhecimento também do Eurípides com as suas potências, né? Tem um caso muito curioso que está relatado naquele documentário pelo Oceano Vieira de Mello, né? Eurípides, educador e médium, onde uma das pessoas que dá lá o depoimento era muito criança e falava, era bem criança mesmo, então ele ouvia alguém que ele identificava que estava gritando em Sacramento, né? Estava falando muito alto e ele ouvia as vozes. E aí, então ele perguntou para a mãe, ô mãe, mas quem que está falando, né? Então ela dizia, é o espírito que está gritando. E essa voz era do Eurípides, dando aula no Colégio Allan Kardec. Então, produzia-se um fenômeno mediúnico, onde a voz dele conseguia ser ouvida, né? Embora a gente saiba que ele não estivesse gritando. Sim. Então nós ficamos muito impressionados assim com vamos dizer assim, um espírito de escola que é o Eurípides, né? Realmente impressiona esses fenômenos mediúnicos de Eurípides, por exemplo, quando ele orava, a cidade inteira ouvia, né? Exatamente. Que coisa impressionante isso. Imagine Exatamente. o sentimento de um espírito desse porte, né? Isso nos leva à mediunidade. E a Elizabeth atua como médium, Elizabeth? Sim, desde a federação. Você foi na federação por causa da mediunidade. Eu imaginei. Sim, estamos já há muitos anos aí, graças a Deus, né? Para mim, é uma coisa impressionante. A minha trajetória mesmo dentro da federação e depois, com o decorrer
do uso, né, da mediunidade, dos estudos, das escolas que lá fiz, os cursos, né? E depois fui para a Casa Espírita, porque eu levei a Federação e a Casa Espírita por um bom tempo. Trabalhava nas duas casas, né? Sim. E lá na Casa Espírita, com o auxílio da Sônia, que não é, né? Uma média extraordinária, né? E participando já da desobsessão, ali foi despertando de uma maneira extraordinária. Eu só tenho a agradecer. E na época que você e sua mãe procuraram a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tipo de perturbação e de fenômeno te acontecia que indicava a mediunidade que você compreenderia mais tarde? Como é que era a ocorrência? Na verdade, Orson, eu não tive essa perturbação, quer dizer, eu tive, mas Sim. não ostensivamente, né? Eu não ficava tomada por espíritos. Foi as questões familiares e o decorrer da vida, dos sacrifícios que me foram me imposto no aprendizado de criar filhos sozinha, com a ajuda da minha mãe. E quando eu estava num momento muito crítico com 3 crianças pequenas, né, dessa situação, foi quando os espíritos, hoje eu sei, falaram, olha, está na hora dela buscar o caminho que ela se comprometeu, né? Então, rapidamente, eu trabalhava como copeira e faxineira numa empresa aqui próximo, e passando na recepção aquele aspirador de pó bem antigo e barulhento, eu escutei a auxiliar de escritório falar para a recepcionista, com aquele barulho, vamos lá hoje? Por Deus, por Deus. Aí ela falou, eu vou, porque eu estou precisando muito. Então vamos, você não vai se arrepender, você vai se sentir melhor. Aquilo me tocou. Eu terminei ali o meu trabalho e fui atrás da pessoa, da Silvana, ela chamava-se Silvana. Eu falei, Silvana, desculpa, mas eu ouvi. Ela falou, Federação Espírita do Estado de São Paulo, você não conhece? Eu falei, não, eu nem sei do que se trata. E aí fui com ela às 5 horas da tarde, fui em casa, deixei o Marcelo e o Márcio com a Priscila, que era bebê, né? A minha vizinha me ajudou lá a olhar os 3, e eu fui na Federação e adentrei. Na Rua Santo Amaro, estava construindo a sede grande. Nossa, que coisa bonita. Quando eu adentrei aquele corredor, as lágrimas caíam. Hoje eu sei o porquê. É como se eu estivesse retornando. Então, foi uma coisa extraordinária. E hoje, Elizabeth, passado todas essas décadas, sim, como é que você sente a própria mediunidade hoje? Como é que você avalia os aprendizados, as experiências vividas, a percepção apurada? Como é que é hoje? Hoje, Orson, eu te falo francamente, eu falo que a mediunidade, para mim, é uma bênção e uma cura. Sim. Porque eu, todos os dias, nas minhas orações, eu me coloco à disposição da espiritualidade para que eu possa ajudar o meu próximo. E ainda digo assim, quando eu não puder, que vocês me inspirem como eu posso fazer. Isso acontece. Isso tem acontecido frequentemente. E eu não tenho dúvida. Lá no início, a gente fica, será que é meu, será que não é? Não é? Hoje eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que eles me inspiram. Às vezes eu estou até fazendo a comida aqui em casa, ou me vêm coisas assim que é como se eles, como não, tenho certeza, eles falam comigo, mas é um falar que muitas vezes eu não sei explicar, é dentro de mim. Não é visual nem auditivo, né? É dentro. É, isso. Eu não tenho essa evidência que muitos médiuns têm, claro, né? Não tenho. Eu tenho no trabalho da desobsessão e no trabalho da casa. Isso eu tenho. Mas não nitidamente. Eu falo que é uma percepção, porque eu não vejo nitidamente, mas eu sei o que é aquilo. Eu procuro descrever, claro, quando é possível, que eles autorizam e há uma necessidade.
Muito bom. Eu quero informar aqui aos nossos telespectadores que essa conversa foi intermediada através da nossa amiga Laurete Godoy, a querida Laurete, com quem mantemos laços de amizade há muito tempo. E ela falou: Orso, você precisa entrevistar o Marcelo e a Elizabeth. Eu falei: é para já, vamos marcar. E estamos aqui concretizando esse ideal inspirado pela nossa Laurete. Eu não conheci o Marcelo, não conheci a Elizabeth, estamos nos vendo pela primeira vez, embora a Elizabeth já me disse aqui que me assiste pela Boa Nova, mas eu estou conhecendo ela hoje, né? Então é uma satisfação muito grande. E naturalmente, quando conversamos com o Marcelo, para que título daríamos à nossa conversa, né? Qual seria o melhor título? E nós chegamos à conclusão que seria esse: gestos, ações e palavras inspiradas pelo legado do nosso Eurípides. E, naturalmente, como o Marcelo até já descreveu aqui, depois de anos na federação, vincularam-se àquele núcleo sugerido pela amiga Sônia, né? E nós temos aqui uma foto da fachada da instituição, que vamos mostrar aos amigos, está aí, na rua San Genaro 102, na Moca. Aí está o telefone para contato, para que alguém, se alguém desejar fazer contato com o grupo, Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E vocês estão lá há quanto tempo, Sônia? Né, Beth? Há quanto tempo vocês estão na Casa Espírita Eurípides Barçanufo? Nossa. Acho que... Quanto tempo, Marcelo? Eu já Olha, nem nós sei. nós fomos para lá no ano de 1998. Então, já são aí... 25. Mais de 20 anos, exatamente. Exatamente. Que coisa boa. É uma casa pequena, como vocês podem notar, é uma casa humilde. O terreno é próprio, a sede é própria, Marcelo? Não é própria a sede. Aham. O proprietário consentiu, né, a nossa fundadora, que pudesse, ela disse: olha, ali vai funcionar o Centro Espírita. Ele consentiu e lá nós estamos. Eu creio, como somos intermediados por imobiliária, né, mas pelo contato que nós temos, eu creio que o proprietário até já deve ter desencarnado. Ele já tinha uma certa idade, né? Mas estamos bem lá, enfim, somos bem assistidos, estamos bem felizes ali naquela região. E é uma região que hoje, recentemente, inclusive aqui em São Paulo, não sei se você sabe, Orson, a população de rua aumentou muito na cidade de São Paulo, é a maior cidade do país, né, da América Latina. Sim. E a Moca, recentemente, chegou, não sei se ainda está, em primeiro lugar em número de população de rua. Nossa! Que é o público que nós atendemos, Então, só perdia para o distrito da Sé, que era realmente o distrito, né, ali onde o centro. Então, até eu, que já trabalhei profissionalmente com a população de rua, fiquei surpreso com essa notícia. Então, é uma região que necessita muito ali de assistência, né, porque a Moca ela é grande. Então, tem o Alto da Moca, que, vamos dizer, é uma Moca mais rica, né? E tem essa Baixa Moca, que já é pertinho da região chamada Baixada do Glicério, ali na Sé, que é onde fica a casa de Eurípides. E os espíritos amigos já nos disseram que a casa tinha que ser nessa região mesmo. Marcelo, você toca num ponto interessante, porque quando a gente fala em Eurípides, a gente liga imediatamente ao trabalho de educação. Nós até conversamos sobre isso antes, né? Mas Eurípides tinha uma feição também de socorro a tantas necessidades humanas, né? Tanto morais, psicológicas, emocionais e de carências físicas. Você se referiu aí ao aumento da população de rua e o atendimento dessa população. Os amigos verão aqui que a casa é pequena, vejam que o espaço físico interno ele é pequeno, no entanto, caracteriza, nós colecionamos algumas fotos que nos foram enviadas, inclusive pela querida Laurete, nós vemos aqui o atendimento a pessoas, nós vemos uma fila, entrega de alimentos aí, e a população sendo atendida por um núcleo de feição pequena, de aparência pequena, mas um trabalho intenso que se nota aí no apoio à população carente, à população de rua. E penso, né, com a experiência até das entrevistas, todo entrevistado tem muita história para contar. Elizabeth,
O que você gostaria de falar desse trabalho caritativo de atendimento às carências materiais humanas, entre elas a fome, o alimento, etc.? Olha, Orson, eu sou só emoção, né? Para falar da sopa é uma coisa que me toca muito o coração, porque nós lutamos muito, né, para manter essa sopa, até com amigos queridos do coração que hoje estão distantes, mas foram importantes da nossa evangelização, que eram contra e foram embora exatamente quando a sopa foi fundada. No dia 4 de maio, ela completa 16 anos. Poxa. E nós enfrentamos essa dissidência que foi bastante dolorida para a Sônia, para nós, né? E enfrentamos tudo que tínhamos para enfrentar, aprendemos com o dia a dia o atendimento, porque essas fotos que você colocou foram durante a pandemia que nós não paramos. Eles Sim. receberam ali no portão tudo que nós podemos ter para eles, né? Não houve a interrupção do atendimento. Não podíamos fazer como ele é originalmente, porque nós os recebemos dentro da nossa casa, e por isso os companheiros não aceitaram a presença dos nossos irmãos dentro da casa espírita. Então, eles chegam, já retomamos, né? E sobem para esse salão que você mostrou, que é o Salão Bezerra de Menezes, e lá o Marcelo faz uma palestra, porque a prioridade ali é levar o Evangelho de Jesus para eles. Me desculpa, mas eu emociono, porque é muito lindo esse momento. E eles gostam muito, Orson. Um contato com uma população que não tem acesso a essa informação de outra Eles forma. nem sabem direito o que é, mas eles ficam tão tocados, têm muito respeito, e é uma coisa maravilhosa. Se eu for falar, eu vou ficar aqui horas e não posso. Foi importante. Então, para mim, é um presente de Deus, para nós. Eu, quando conversei com o Marcelo, nos preparativos para essa gravação, eu pedi, inclusive, um telefone para contato, fornecendo também o endereço. A comunicação virtual hoje está muito ágil, facilitada pelo WhatsApp, e aí está, portanto, um telefone para contato, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode auxiliar na continuidade desse trabalho, não é mesmo? Como a Elizabeth, nos informa das dificuldades de manutenção de um trabalho, uma casa pequena. O nosso Marcelo já nos deu notícias da Baixa Moca, que é a Moca mais carente, né? Então, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, e se tiver desejo ou possibilidade de ajudar, aí está o telefone, porque o trabalho de sopa atende a população carente deste bairro, das proximidades, que estão habituados com esse fornecimento e buscam esse socorro. E, Marcelo, em que dia e horário é fornecida essa alimentação? Então, Orson, o trabalho, o atendimento é feito todas as quintas-feiras, às 17h30. Nós abrimos o portão, né? E atendemos até às 19 horas. Agora já retornamos com atendimento lá dentro mesmo da casa, né? Como a minha mãe estava dizendo. E em termos de refeições, de pratos, sempre nós giramos entre 90 e 150 pratos servidos. E os recursos atualmente, Marcelo, eles têm sido resultantes da ajuda de outras pessoas. Exato. Nós temos 2 comerciantes da região que nos cedem pão e massa. Você sabe que a Moca é famosa pelas massas italianas, né? Então tem lá um comerciante muito maravilhoso, ele é nosso parceiro há muito tempo, e ele nos cede as sobras quando eles vão fazer aquelas massas, sempre alguns quebram, né? Então aquilo, olha, parece que cai com uma luva para que seja feita a sopa, porque, claro, você não pode ter um espaguete, um talharine
grande para fazer uma sopa, tem que ser quebrada. E é exatamente essas sobras que nós usamos ali para fazer a sopa. E é também, feito ali mesmo, ali mesmo. ali mesmo, isso. Nós temos a nossa cozinha, né? Agora conseguimos uma doação de um fogão um pouco maior, também foi uma coisa maravilhosa, né? E então ali nós cozinhamos. É uma tarde muito agradável, porque nós, colaboradores, também falamos, confraternizamos, né? Fazemos um cafezinho. Eu costumo dizer que a casa de Eurípides nós praticamos um espiritismo muito mineiro, né? Que coisa bonita, né? São experiências que estão por toda parte. O ideal espírita inspira, e naturalmente, quando demos o título aqui, palavras, gestos e pensamentos e ações inspiradas por Eurípides, existe essa faceta do auxílio material aos nossos irmãos. Marcelo, a sua mãe denunciou aí que você faz palestra, né? Ela te entregou, né? Agora, me diz uma coisa, como é que é a sua sensação digamos, na recepção dessas pessoas que te ouvem? Como é que você sente a absorção da sua abordagem por essas pessoas que, como disse a sua mãe, são pessoas que nem imaginam que existe uma lei divina, que existe o amor de Deus, são pessoas que nunca tiveram contato com essas informações e agora ficam encantados de saber essas notícias. Como é que você percebe a reação do público ali assistido? Olha, é maravilhoso, né, nós sermos, eu vou dizer para você, intermediários. Por quê? Até recentemente, eu brinco sempre, né, gosto muito de brincar com a minha mãe, e falando que, nem tinha dito isso para ela, mas ela já deve ter percebido que a mediunidade dela ultimamente tem até se modificado, e nós também recebemos palestrantes lá na casa. Sim. Temos uma palestra uma vez por mês, né? Palestra dominical do Evangelho, e nos trabalhos ordinários tem o quebra-galho, que sou eu, né? Que dou lá as palestras. E eu sempre falo para os palestrantes que nós ali também nós estamos fundando um novo espiritismo, que é o espiritismo pentecostal. Porque é um verdadeiro Pentecostes. Nós estamos lá, nós temos muita espontaneidade nas manifestações mediúnicas. Olha, isso pode até chocar o que nós estamos dizendo aqui, né? Diante das formalidades e tal, e todos os códigos de conduta que podem ter. Mas é tudo muito feito assim, com muito sentimento de amor, de simplicidade mesmo, né? De vamos nos dar as mãos e vamos lutar, porque estamos juntos no mesmo barco, esse grande barco chamado Terra. Então, Orson, muitas vezes eu estou falando lá, e os espíritos, eu percebo que já não sou mais eu que estou falando. Então, isso é maravilhoso, porque nós temos essa contato com a vibração desses espíritos que palestram lá, né, que falam. É uma fala simples, e uma outra característica também que eu acho maravilhoso, que eu procuro aprender com isso, é que a fala ela é um tanto ecumênica, embora espírita. Sim. Ela é ecumênica. Então, primeiro a gente fala que, olha, esta é uma casa espírita, o espiritismo é uma religião que busca seguir os ensinamentos de Jesus, e eles já se espantam daí, porque eles não têm aquela ideia, muitas vezes, que o espiritismo segue os ensinamentos de Jesus, né? E aí, na sequência, nós dizemos que vamos, então, elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então, Deus é um só, faça a sua prece, cada um na sua fé, não importa, Deus é um só. Então, essas palavras que eu ouço, às vezes, os mentores falando, enquanto a gente está lá fazendo a preleção evangélico-doutrinária, é um aprendizado para mim, né? Estou aprendendo aí, porque realmente nós devemos caminhar para essa fraternidade com todas as religiões, e no futuro, né, a base comum de todas as religiões será a base, né, as verdades espirituais que chegarão num consenso, né, no futuro das religiões. Então, isso é muito importante você citar essa naturalidade, que é o ideal da prática espírita, a espontaneidade. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque eu também faço palestras, né? E eu percebo, eu não sou médium ostensivo, não sou.
eu sou um médium intuitivo, né? Então, muitas vezes estamos falando e a fluência já não é minha. A fluência, eu sei tudo que eu estou falando, estou absolutamente consciente. Inclusive, eu brinco com a plateia, vocês podem ficar sossegados, porque sou eu mesmo que estou falando, não tem nenhum espírito aqui, mas a fluência, ela é acionada pela intuição da presença desses amigos. Eu entendo perfeitamente o que você disse, e a gente percebe que isso vai se tornar, com o passar do tempo, natural, porque é o processo humano de interação entre as criaturas que estão encarnadas, que somos nós, e os espíritos que estão ao nosso lado. Embora não possamos vê-los, eles estão aí a todo instante nos ajudando, nos auxiliando. E a sua descrição é muito linda. Eu gosto muito desse ângulo de entendimento espírita. E, Elizabeth, agora, no seu caso, no contato com as pessoas, no atendimento com as pessoas, o que você mais nota nas pessoas em termos das aflições que elas sentem, dos medos que elas sentem, dos anseios que alimentam? Como é que da sua experiência desses anos todos, esse contato com as pessoas que ali vão buscar o auxílio material e espiritual também, é claro? Então, Orson, eu queria só complementar o atendimento dos nossos irmãos ali. Após essa preleção, eu canto para eles. Olha! Eles ficam muito tocados e depois eles vêm para o passe e água fluidificada, e a gente também dá um copo d'água para que eles possam levar e tomar depois. Sim. O que a gente nota é que a gente faz questão de dizer para eles, é esclarecer que o passe é como o benzimento que a nossa mãe lá atrás, quando éramos pequenos, levávamos na benzedeira, né? Que hoje já não são tão, não sei. Comuns. Não são tão comuns hoje. E então a gente procura também esclarecer isso. E a gente vê que em alguns, quando a gente vai dar o passe, em gratidão, eles pegam na nossa mão, sabe? Para agradecer. Muitos ficam emocionados, eles se sentem muito tocados e são muito gratos, Então, essa vivência com os nossos irmãos de rua, a gente percebe muito sofrimento, muitas histórias dolorosas, muitas tristezas, muitas saudades também a gente sente, né? E muitos até depois querem conversar, eu peço para eles esperar um pouquinho, a gente senta e conversa, e a gente, dentro do possível, orienta naquilo que a espiritualidade nos permite. E fora esse teor, na terça-feira, que é a assistência espiritual, com o Evangelho Passe, que é a assistência da casa, né, nas terças-feiras às 19h30, nós percebemos também, quando eu faço atendimento fraterno, que as angústias e dores estão cada vez mais profundas, né? E também as pessoas me procuram também pelo Zap para uma orientação. Então, o que vem ocorrendo, que eu percebo, eu comento muito com eles lá na casa, e com o Marcelo, é que as famílias, os atendimentos para as famílias têm sido muito constante, a busca de um equilíbrio familiar tem sido muito constante. São muitas atribulações, muitos conflitos familiares, eu percebo que, neste momento, estão aumentando. Então, dentro daquilo que nos é permitido, a gente orienta. Elizabeth, será que podemos considerar que o drama mais comum nos dias atuais são os conflitos familiares de relacionamento dentro de casa mesmo? Perfeitamente, porque daí sai para outras situações, no trabalho, na convivência, no dia a dia, e principalmente dentro do interior da pessoa. Nós temos um caso de depressão profunda que está sendo cuidada lá na nossa casa, de um rapaz de 25 anos. É muito doloroso o que aquele moço está vivendo. E tudo está sendo feito, até mesmo
da parte física, médica, acompanhamento e tudo, mas depende dele. Os amigos espirituais já nos disseram que depende dele dar o primeiro passo, mas ele não consegue, é uma coisa triste. E isso envolve o quê? A mãe, o irmão que é autista. Então, é todo um conjunto muito doloroso. Assim, os conflitos familiares estão sendo cada vez mais constantes. E eu digo, na minha humilde percepção, que são os grandes chamamentos deste momento da transição planetária. Como no caso citado do exemplo do moço, o que a gente percebe é que são muitos fatores, né, ao mesmo tempo, né? Então tem a mãe doente, o irmão autista, como você disse, né? A própria angústia interior da pessoa é realmente desafiador mesmo. Muito. E a orientação dos espíritos, Elizabeth, nesses atendimentos, qual tem sido a grande tônica dos espíritos para esses conflitos familiares, para esses dramas que se apresentam? Que direcionamento os espíritos têm dado nessa direção? A prática do evangelho no lar, quando é possível, a gente orienta, sempre nós orientamos. A prece diária, além, é claro, do encaminhamento para orientação médica, é claro, isso é fundamental. E nós convidamos para o tratamento que a nossa casa oferece, é um tratamento simples, né? A pessoa venha, traga a sua garrafa d'água, que tome durante a semana, e toda vez que for tomar, 3 vezes ao dia, ela, da sua maneira, Senhor, me ampare. E já muitos irmãos, né, conseguiram caminhar nesse tratamento dessa casa bendita, que eu falo que é o templo de cura de Jesus. Eu falo sempre para o Marcelo, estamos abrindo o portãozinho de cura de Jesus quando nós chegamos lá. Que bonito. Se você me dá licença, eu gostaria também de citar aqui a nossa Eneida, que é a nossa fundadora, junto com a Sônia, que continua lá conosco, e é a nossa orientadora do Evangelho, da assistência espiritual da terça-feira, né? E é uma das nossas mantenedoras. E ela é uma das fundadoras, então. Uma das fundadoras. Como é que é o nome completo junto dela? Com a Sônia. Como é que é o nome da Eneida? Eneida Ramos Vico. Isso. Muito bem. O Marcelo, e esses atendimentos a moradores de rua, a busca da sopa, ela ocorre apenas por moradores de ruas ou tem famílias que não moram na rua e também procuram ajuda? Sim, sim. Principalmente nesse período, tanto da pandemia como após a pandemia, né? Como eu disse, segundo as estatísticas aí, aumentou para pouco mais de 30 mil pessoas, as estatísticas oficiais, né, na cidade, mas, segundo as entidades que trabalham com a população de rua, elas denunciam que é o dobro, né? Então, muita gente, e inclusive famílias. Então, não sei se você tem vindo à capital ultimamente, Faz mas tempo. faz tempo. Então, basta que você ande por aqui, você vai ver, né, em comparação até com antes da pandemia, aumentou, assim, explosivamente o número de população de rua. Então, tem tido, sim. A nossa casa, ela tem uma questão de limitação, que é o seguinte: nós também, para termos o atendimento a mulheres e crianças e famílias, nós precisaríamos ter uma ala separada, né? Então, porque o trabalho original da Sopa Fraterna Batuíra, aliás, né, o Batuíra, o mentor desse trabalho, eles então têm assistência espiritual, não é, com a preleção evangélica, o passo espiritual, a alimentação na casa, então eles se sentam à mesa, tomam a sua refeição num prato, com colher, isso já é uma coisa bastante diferente, né? Pouquíssimas instituições fazem, e não estamos dizendo que elas deveriam fazer ou que o nosso trabalho é melhor, não é isso. Mas nós sentimos que há uma diferença. Só para você ter uma ideia, agora faz 15 dias, não sei se foi nessa última quinta, eu desci a escada e nós temos o salão em cima e a refeição é dada embaixo.
E aí peguei um dos irmãos sentado à mesa, dizendo, nossa, eu estou nessa casa aqui, há quanto tempo eu não comia, assim, sentado à mesa, no prato, eu estou sentindo como se eu tivesse, estou lembrando da minha mãe, como se eu estivesse na casa da minha mãe. E aí ele estava tomando a sopa, comendo pão, né? Então, eu pensei comigo, bom, nosso objetivo foi atendido. Essa foi alcançado, né? Porque o nosso objetivo é o amor. Então, esses gestos, né, que você mencionou, né, Orson, então, inspiradamente também colocou no título daqui da nossa conversa, é verdade mesmo, é verdade. Os gestos ali, a gente tem que fazer, não podemos cair no automatismo do trabalho voluntário por si só, né, de entrega de doações e tudo, que é um risco que todos nós corremos pela repetição, etc, etc, né? Mas nós precisamos, então, buscar esse carinho que tem que estar em todos os gestos, né, em todas as ações, esse amor mesmo. Então, essa parte, né, de assistência, e o que eu percebo lá, né, para ver se eu consigo esclarecer o que você me falou, é exatamente isso. Quer dizer, eles têm toda essa assistência, né? E tem as famílias, e aí, como eu estava dizendo, nós não temos, o nosso atendimento é prioritariamente de homens, porque estatisticamente a população de rua, estatisticamente de 80% a 90% são homens nas ruas, né? E aí nós fizemos essa opção, né? Sim. Entre outras coisas, por causa dessa necessidade de ter uma ala separada e tudo, as mulheres não estarem na mesma ala que os homens, né? É por uma questão mesmo do comportamento deles, né? Mas nós temos, assim, pouquíssimos problemas, porque todo esse preparo espiritual que eles recebem antes de descerem para se alimentar, já é uma coisa, assim, uma verdadeira imunização, assim, contra, né? Mas já tivemos casos de irmãos que vêm alterados, eles entram, tivemos casos impressionantes também de passe, que após o passe, o irmão que estava alcoolizado melhorou, despertou, né? Tivemos cada caso, assim, incrível. E também nós tínhamos o banho, e agora já retornamos, mas o banho ainda não retornou, né? E por causa da pandemia, toda essa coisa, então a gente retornou, mas não retornou ainda com o banho. Então, essa é a nossa tarefa aí, mas nós damos prioridade para atendimento masculino e tentamos fazer uma orientação. Olha, você veio aqui, não tem para você, então existem outras instituições, inclusive do saudoso padre Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo, que atende famílias e tudo. Então, sempre indicamos, vai lá no padre Júlio, que lá tem um espaço maior, você pode, né? Eu estou concluindo aqui, Marcelo, que vocês também, considerando que são a população masculina de rua, vocês devem entregar também roupas e cobertores na época mais fria do ano. São Paulo é uma cidade fria, né? Então, isso também deve estar incluído nas doações aí, né? Sim, sim, sim. Nós temos sempre pedimos, né, doações de roupas, também recebemos anualmente uma doação de cobertores, né? Agora fomos até surpreendidos no mês de dezembro e agora também parte de janeiro, com dias frios, né? Sim. E a nossa doação de cobertores já tinha acabado, porque não imaginávamos que ia precisar agora, né? Mas é assim, então a gente sempre também faz essa doação de cobertores e roupas. Que bom. Orson, você me dá licença um pouquinho? Claro. Só queria falar rapidamente, que durante a pandemia também vieram as famílias, apareceram. E nós, então, doamos cestas básicas e continuamos. No início, nós tínhamos 23 famílias, é pequeno o trabalho, nós nem temos como comportar maior número. Depois, 7 famílias conseguiram se recuperar e nos disseram que não necessitariam mais, que davam a vaga para outras pessoas. Então, hoje nós temos 16 famílias que nós ainda continuamos mantendo as cestas básicas, né? Muito bem lembrado que esse trabalho nós não tínhamos anteriormente. Isso, nós não tínhamos. Nós temos esporadicamente, e agora nós já faz, né, 2 anos aí que nós temos esse trabalho que surgiu na pandemia, que é a assistência com cestas básicas.
Magnífico. Eu não sei qual é a sensação dos telespectadores que estão nos assistindo aqui, mas eu posso dizer por mim, o ambiente aqui está emocionante. Com certeza. Então a gente fica pensando aqui na participação dos espíritos que estão acompanhando a nossa conversa, porque o ambiente está muito elevado, a gente tem que agradecer a Laurete, agradecer a Eurípides, agradecer aqui a Elizabeth e o nosso Marcelo por esse momento tão belo. Elizabeth, nesses anos todos, a pergunta é para os dois, tá? Eu vou perguntar primeiro para o Marcelo, depois eu volto na Elizabeth, né? Nesses anos todos vocês viveram fatos emocionantes, difíceis, angustiosos, desafiadores, mas alegrias também infindáveis. Marcelo, o que te marcou mais nesses anos todos? Cita um fato marcante para você. Olha, eu teria até mais de um, né? Claro, é difícil escolher, né? É difícil escolher, exatamente. Mas você sabe, Orson, que não faz muito tempo nós tivemos, vou falar desse mais recente, né? Foi marcante. Nós tivemos a visita de... ainda estávamos atendendo no portão, não podíamos, por causa da pandemia, fazê-los entrar, né? E nós temos os nossos colaboradores com determinadas idade, né? Então, por exemplo, enquanto não tivesse o ciclo vacinal completo, a gente não poderia, todo mundo vacinado, não poderíamos reabrir assim para entrar sem estar todo mundo vacinado, né? Até hoje nós atendemos com máscara e cedemos máscaras para eles, né, na entrada, no portão, e depois eles tiram na hora de comer e mantemos sempre as janelas abertas, temos ventilador, então acreditamos que com isso estamos tomando algumas medidas, né, importantes para nos proteger em relação a isso e protegê-los também. Bem, e então, quando ainda estávamos na pandemia, recebemos a visita de um irmão jovem, muito jovem, e ele tinha trazido o pai havia vindo, estava vindo do Maranhão, e ele também, né? Ele e o pai. E o pai tinha um problema no intestino. Então, ele tinha esse problema no intestino, e ali, próximo de nós, tem uma igreja muito famosa, evangélica, um templo enorme, né? Cabe mais de 50 ônibus no estacionamento do templo, né? Então, esse homem veio, o pai dele, com a fé nesse templo, né, nessa igreja, e a fé em Deus, naturalmente, em Jesus, para que ele pudesse ser curado. E o filho relatava que já havia se passado mais de 15 dias e não melhorava o problema, ele já tinha participado do culto, né, e tal, e tinha feito todo o dinheiro que eles tinham trazido, imagina, eles estavam na rua, porque não vieram e, sei lá, não se planejaram, etc, estavam ali na calçada da igreja, né? E aí ele disse que tinha tido esse problema. Bem, como ele chegou até nós? Porque um outro irmão que já participa da sopa, chamado Wallace, né? Nós sabemos os nomes deles, né? Então o Wallace disse para ele, olha, vamos lá na casa de Eurípides, porque lá eles fazem o passe lá, né? E aí o jovem não viu nenhum problema, deve ter perguntado para ele, naturalmente, mas isso é de Jesus, alguma coisa assim, né? E ele deve ter respondido afirmativamente. E aí ele veio. Então, nós demos para ele, falamos, olha, toma um pouco a sopa, leva a sopa para o seu pai, né? Vê se ele pode comer, o quanto ele quiser, uma colher ou outra, porque os espíritos sempre nos dizem que os amigos espirituais colocam fluidos nessa sopa, né? E aí ele levou essa sopa e levou uma pomadinha, aquela pomada, né, famosa lá do Mesmer, né, e aí levou essa pomada. E aí nós já tínhamos ouvido em trabalhos de cura na nossa casa, já tínhamos ouvido de um médium que ultimamente, que eu digo nos últimos 10 anos, tinha sido recomendado pelos espíritos para problemas gástricos, intestinais, que a pessoa pegasse um pouquinho dessa pomada, passasse no miolo de pão e comesse. Isso. Né? E nós estranhamos, puxa vida, nós vamos comer essa pomada, né? E aí eu não disse nada, porque são muitas pessoas, eu sempre procuro falar com todo mundo, né, com todos eles, minha mãe também, todos nós,
Mas às vezes é coisa de 1 minuto, no máximo, antes não chega nem 1 minuto, né? E eu disse, então leva a pomada também. E o Wallace pediu, me dá uma pomada então, Marcelo, dá uma pomada para ele, uma para mim, tá bom. E aí demos a pomada e eles foram. E na semana seguinte o Wallace voltou e disse que o pai tinha parado a diarreia. Então, nossa, mas que bom, né? Graças a Deus e tal. E aí o Wallace nos revelou que disse que no caminho, eles caminhando ali para ir até onde estava o pai, na calçada, recebeu essa intuição, veja, ele, de que colocasse a pomadinha no miolo de pão e desse para o pai comer. Nossa. Então, são curas, né, que eu costumo dizer lá na casa, curas silenciosas, né? Essas são as que a gente sabe. Sim. Mas existem tantas outras que nós não sabemos, né? Então, é incrível. Eu tive um problema na coluna, um tempo atrás, fui carregar sacos de entulho numa reforma em casa, sem fazer atividade física, e conquistei aí uma pequena hérnia de disco, né? E eu passei 4 meses tentando fazer fisioterapia, etc, etc. Estava de licença do meu trabalho profissional. E certa feita eu estava lá no salão, mas minha mãe estava fazendo evangelho, né? Porque eu estava ali meio impossibilitado, mas estava lá sentado. Eu não faltava ao trabalho, mas estava lá. E aí recebi uma cura maravilhosa, né? Ela, tomada também pelos espíritos, disse, olha, o nosso irmão Marcelo está... Você mesma pode falar, né, mãe? Como foi essa experiência aí? Muito emocionante mesmo. Estava lembrando dela agora, né? Ele estava com esse problema da coluna e ele andava torto, porque a coluna estava envergando, né? E ele chegou, ele sentia muita dor. Ele sentia, ficava vermelho quando ele estava com dor. Ele só chegou e sentou numa cadeira lá no salão e eu estava conversando com os nossos irmãos durante o evangelho, porque como a casa é pequena, o Marcelo desce com eles e eu fico fazendo evangelho ali com eles, conversando, porque eu gosto de dar oportunidade para eles, eles gostam de fazer perguntas, e aí eu vou respondendo, né? Quando o Marcelo entrou e sentou, eu percebi a dor do Marcelo, aí eu falei, meus irmãos, vocês sabem que o Marcelo vai fazer a cirurgia, mas olha, ele está com muita dor, vamos fazer uma vibração, pedindo a Deus que ele melhore, né? Os espíritos que estão aqui, os benfeitores, os espíritos de cura, vamos fazer um Pai Nosso em homenagem, pedindo, né, o alívio da dor do nosso irmão. Aí eles levantaram, eles por si, todos levantaram, estenderam as mãos sobre ele e começaram a fazer o Pai Nosso. Foi muito emocionante, não tinha como não chorar. Só de lembrar já emociona, de tão lindo que foi. E naquele momento, a dor que ele estava sentindo realmente passou. Que experiência, hein, Marcelo? Uma das experiências mais lindas que nós temos ali. A nossa gratidão, né, Orson, por receber tanto, né? Sem dúvida, é algo que fica para sempre, né? A gente não esquece isso. Bom, amigos, olha, nós estamos com quase 1 hora de gravação. Eu quero agradecer imensamente a vocês, porque eu ia perguntar para Elizabeth de um fato emocionante, mas ela acabou contando já, né? Mas a Elizabeth falou aqui, em determinado momento, que ela canta. E eu não sei se ela cantaria para nós aqui, encerrando a nossa, se ela se sente disposta, eu quero deixar você muito à vontade, se você desejar ou não, mas considerando o clima elevado que esta entrevista nos trouxe, eu deixo aqui a você essa possibilidade, se você desejar. Se você não quiser, fique à vontade também, eu deixo para você, Elizabeth, as palavras finais endereçadas às pessoas que estão nos ouvindo. O vídeo circula o Brasil todo, muita gente vê, então é uma alegria muito grande nós podemos oferecer isso aos amigos que estão nos assistindo. Bom, eu quero agradecer o convite, haveria muita coisa mais a falar daquele pequeno templo de cura de Jesus, como eu falo, né? Na verdade, quem canta não sou eu não sou nem cantora. Os espíritos que começaram a me empurrar ali para cantar. Mas será um prazer. Eu peço desculpas aí, porque vai sair do meu coração, com certeza. E isso que a gente desejava, sair do seu coração mesmo. É um prazer. Em gratidão a você por esta oportunidade, em gratidão, acima de tudo, a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a Eurípides, Batuíra,
todos os benfeitores da nossa casa, né? E a nossa querida Laurete. Um beijo no coração por ela ser essa parceira maravilhosa que ela é, porque ela realmente tem um amor incrível pelo nosso trabalho. Então, pode ser? Pode ser, fique à vontade. Nós vamos encerrar aqui com a música da nossa Elizabeth. Marcelo, você gostaria de dizer algo antes? Porque depois que ela cantar, eu acho que nós não teremos condições de continuar e vamos dar por encerrada aqui a nossa conversa, né? Agradecendo aos amigos que estão nos acompanhando. Mas antes da Elizabeth cantar, eu devolvo ao Marcelo se deseja acrescentar algo. Bom, eu só gostaria de agradecer também a todos, né? Sobre essa conversa que nós tivemos, agradecer a você, agradecer a Laurete, né? E estamos aqui, então, sempre à disposição, através do WhatsApp, também nós temos o Facebook, né? Não é tão utilizado, mas, enfim, então, quem quiser conhecer a nossa casa, estamos sempre abertos e procurando seguir os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Marcelo. Então, Elizabeth, a palavra final é contigo, com a minha gratidão e o nosso abraço a todos os amigos. Cai do céu chuva de luzes, cobrindo a terra com a paz de Jesus. Jesus, divino ampare o homem em teus braços, espalhe a luz, a esperança e a fé. E a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Mestre Jesus, muita paz. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.